Meu pai dividiu a herança. 90% para meu irmão e apenas 10% para mim. Quando descobri o cofre secreto, meu mundo desabou. Documentos antigos, segredos familiares e uma verdade que ninguém poderia imaginar. Uma jornada de justiça, perdão e descobertas que transformou não apenas minha vida, mas o destino de toda uma cidade. Prepare-se para uma história de coragem que vai tocar seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Nunca imaginei que aos 52 anos eu estaria reaprendendo o significado da palavra família. Sempre fui aquela filha, a responsável, a dedicada, a que abriu mão de sonhos para estar presente. 10 anos cuidando do meu pai enquanto meu irmão construía sua vida brilhante a quilômetros de distância. 10 anos de banhos dados com paciência, de remédios controlados no horário certo, de conversas repetidas como se fossem novas a cada manhã. E então, num escritório com cheiro de papel velho e café frio, ouvi as palavras que me reduziram a uma fração. 10% dos bens para a dona Laura, 90% para o Sr. Ricardo. O advogado, Dr. Almeida, nem levantou os olhos dos papéis quando pronunciou minha sentença. Ao meu lado, Ricardo ajustou a gravata italiana e ensaiou um olhar de surpresa que não convenceria nem mesmo as beatas da quermesse. 90%. O apartamento na capital, a casa de campo, os investimentos, as terras, tudo para ele. Para mim, restaram as migalhas, uma pequena poupança e o velho Fusca 1976 que meu pai se recusava a vender por valor sentimental. Irônico que o valor sentimental tenha sido direcionado justamente a mim. Laura, papai sempre foi muito justo, Ricardo tentou, enquanto saíamos do escritório. O sol de meio-dia em Minas castigava a rua de paralelepípedos, e eu sentia cada pedra irregular sob meus pés como pequenas punhaladas. Ricardo, por favor, poupe-me dos seus discursos ensaiados. Você mal telefonava uma vez por mês. Voltei para a casa onde cresci, temporariamente minha, até que Ricardo decidisse vendê-la também. As paredes descascadas guardavam mais histórias minhas do que qualquer herança poderia compensar. Na sala, as fotografias emolduradas contavam uma mentira bem construída. A família feliz, o pai orgulhoso, os 2 filhos sorridentes. Ninguém veria nas fotos as noites que passei acordada quando meu pai teve pneumonia. Ninguém veria os domingos perdidos, os namorados que se foram, os planos engavetados. Professora Laura sempre foi o exemplo de devoção filial, comentou Dona Cida na padaria na manhã seguinte, como quem não quer nada, mas querendo tudinho. Nesta cidade pequena, as notícias correm mais rápido que a água nas calhas durante as tempestades de verão. Uma pena que nem todos os sacrifícios sejam reconhecidos, não é mesmo? Sorri. Aquele sorriso que aprendi a usar como escudo. Pois é, Dona Cida. A vida é assim mesmo, cheia de surpresas. Paguei pelo pão francês que mal conseguiria engolir e saí antes que o nó na garganta se transformasse em algo mais constrangedor. As ruas estreitas que conhecia desde criança pareciam agora um labirinto sufocante. Cada cumprimento, cada olhar, cada bom dia carregava um subtexto que eu podia ler claramente. Coitada da Laura, nem o pai valorizou o sacrifício. Quando cheguei em casa, encontrei sobre a mesa de centro um envelope pardo, desses de correspondência oficial. Dentro, uma chave antiga e um bilhete com a caligrafia inconfundível do meu pai. Para Laura, a ser aberta após a leitura do testamento. A chave era pesada, de metal trabalhado, pertencente a um outro tempo. No bilhete, apenas uma indicação: Banco Nacional, Agência Central, Cofre 1937. Engoli o choro que ameaçava me derrubar. Meu pai, sempre metódico, sempre cheio de segredos. Mesmo depois de morto, continuava a controlar os passos de todos ao seu redor. O que seria agora? Alguma lembrança sem valor financeiro, mas carregada de sentimentalismo barato? Talvez um pedido de desculpas póstumas que não mudaria absolutamente nada? Guardei a chave na bolsa, determinada a resolver esse último enigma o quanto antes. Dia seguinte. Peguei o primeiro ônibus para a capital, Belo Horizonte. 3 horas de viagem com o rosto virado para a janela, observando as montanhas de Minas que sempre me pareceram eternas e imutáveis, diferente das pessoas,
O Banco Nacional mantinha sua fachada imponente no centro da cidade, um prédio art déco que resistia à modernidade de vidro e aço que tomava conta do entorno. O cofre 1937 não é aberto há mais de 30 anos, senhora, informou o gerente, após uma série de verificações burocráticas. Precisaremos de um tempo para localizá-lo adequadamente. Tenho todo o tempo do mundo, respondi, sentando-me na poltrona de couro do saguão. Literalmente todo o tempo. O gerente não captou a ironia, mas também não precisava. Minha vida inteira havia sido colocada em espera para cuidar de outra pessoa. Algumas horas a mais não fariam diferença. Quando finalmente me conduziram à sala dos cofres, senti um frio no estômago. O que meu pai poderia ter guardado com tanto mistério? A funcionária do banco me deixou a sós após abrir o cofre, que revelou uma caixa de metal e alguns envelopes amarelados pelo tempo. Sentei-me na pequena mesa disponível e comecei a examinar o conteúdo. O primeiro envelope continha fotografias que nunca tinha visto. Meu pai, jovem, ao lado de uma mulher que não era minha mãe. Nas costas de uma delas, a inscrição: Letícia e eu, 1975. Um ano antes do meu nascimento. Continuei a exploração e encontrei o que parecia ser um diário, cuidadosamente encadernado em couro. Na primeira página, a dedicatória: para que a verdade não se perca, como quase perdi você. Comecei a ler ali mesmo, incapaz de conter a curiosidade. As primeiras páginas revelavam um homem que eu nunca conheci, apaixonado, impetuoso, cheio de sonhos. Meu pai escrevia sobre seus investimentos secretos, sobre um patrimônio construído silenciosamente, longe dos olhos da sociedade e, principalmente, longe dos olhos de minha mãe. Página após página, descobri que o homem austero que conheci tinha sido um investidor arrojado, comprando ações quando ninguém acreditava, adquirindo terrenos em áreas que depois se valorizaram exponencialmente. Entre as páginas do diário, encontrei documentos de propriedade, certificados de ações, contratos de compra e venda. Um patrimônio inteiro que não constava no testamento. Um patrimônio que, segundo as últimas páginas do diário, havia sido transferido para uma fundação. Uma fundação com meu nome. Laura, dizia a última entrada, datada de apenas 3 meses antes de sua morte. Quando você ler isto, provavelmente estará confusa e magoada com minhas escolhas. O testamento oficial é apenas uma fachada. Uma última lição que quis ensinar a você e seu irmão. Ricardo sempre acreditou que o dinheiro era a medida de tudo. Deixei que pensasse que herdaria quase tudo para ver seu verdadeiro caráter. Quanto a você, minha filha, sempre subestimou sua própria força. Dedicou-se tanto aos outros que esqueceu de viver sua própria vida. Este é o seu verdadeiro legado. A Fundação Laura Campos, com um patrimônio 5 vezes maior do que tudo que deixei no testamento oficial. Mas há uma condição. Você terá que lutar por ele. Não será fácil. Ricardo fará de tudo para manter o que acredita ser seu por direito. Use sua inteligência. Aprenda a ser forte sem deixar de ser justa. E lembre-se, às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Saí do banco, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Mas pela primeira vez em anos, esse peso não me esmagava, me fortalecia. No ônibus de volta para a pequena Cerro, observei novamente as montanhas de Minas, mas desta vez elas não me pareciam imutáveis. Pareciam desafiadoras, imponentes, como o caminho que eu tinha pela frente. Quando cheguei em casa, Ricardo já estava lá, acompanhado de um homem de terno, que gesticulava enquanto apontava para diferentes partes da sala. Ah, Laura, que bom! Que chegou! Disse meu irmão com aquele sorriso que usava para impressionar clientes. Estamos apenas fazendo uma avaliação inicial da casa. Acho que conseguiremos um bom valor, especialmente se modernizarmos a cozinha antes de colocar à venda. Expirei fundo, sentindo uma calma que não conhecia há anos. Não acho que seja uma boa ideia vender a casa agora, Ricardo. Como assim? O testamento é claro, Laura. Entendo que esteja apegada, mas sou o proprietário legal de 90% dos bens, incluindo esta casa. É mesmo? Interessante. E a Fundação Laura Campos? Você também é proprietário dela? Vi o rosto de Ricardo empalidecer. O homem de terno olhou confuso de um para o outro, e meu irmão rapidamente o dispensou, prometendo continuar a conversa outro dia.
Quando ficamos a sós, Ricardo se serviu de uma dose generosa do uísque que nosso pai guardava para ocasiões especiais. Não sei do que você está falando, Laura. Papai não tinha nenhuma fundação. Engraçado, porque tenho aqui documentos que provam o contrário. Retirei da bolsa algumas das cópias que havia feito no banco. E sabe qual é a parte mais interessante? O patrimônio da fundação é aproximadamente 5 vezes maior do que tudo que consta no testamento oficial. Ricardo engasgou com o uísque. Isso é algum tipo de brincadeira? Algum truque que você e papai armaram contra mim? Não, Ricardo. É o que nosso pai chamou de última lição. Para nós dois, na verdade. Sentei-me na velha poltrona de couro onde papai costumava ler jornal. Ele queria ver o que você faria acreditando ter tudo e o que eu faria acreditando não ter nada. E o que você vai fazer, Laura? Me processar? Contestar o testamento? Não, Ricardo. Vou propor um acordo. Você mantém o que recebeu no mesmo momento testamento oficial, com uma condição. As terras onde estão os pequenos agricultores não serão vendidas. Eles dependem daquelas terras há gerações. E a fundação? A fundação eu assumo, como era a vontade do papai. Mas não se preocupe, parte dos recursos será usada para criar um centro educacional nas terras da família. Tenho certeza que isso vai valorizar suas outras propriedades na região. Sorri, saboreando a ironia da situação. Afinal, um empreendimento educacional com reconhecimento nacional certamente trará desenvolvimento para a cidade, não acha? Nos meses que se seguiram, descobri uma força que não sabia possuir. Enfrentei advogados arrogantes que tentaram me intimidar com jargões jurídicos. Senhora, a senhora compreende a complexidade de gerir uma fundação deste porte? Ah, questionou um deles. Aquele tipo de homem que nunca olhava diretamente para uma mulher quando falava de negócios. Doutor, respondi calmamente. Dei aulas de literatura para adolescentes por 30 anos. Acredite, não há complexidade administrativa que se compare a manter 25 adolescentes interessados em Machado de Assis numa tarde de sexta-feira. Imagino que gerir uma fundação seja moleza em comparação. Ricardo tentou contestar a autenticidade do diário e dos documentos, mas as evidências eram irrefutáveis. As ações, os investimentos, tudo estava meticulosamente registrado. Meu pai podia ter muitos defeitos, mas desorganização nunca foi um deles. Enquanto a disputa legal se desenrolava, comecei a investigar os beneficiários da fundação. Descobri que, secretamente, meu pai havia financiado os estudos de dezenas de jovens talentosos da região. Muitos deles haviam retornado à cidade e agora ocupavam posições importantes na comunidade. O médico do posto de saúde, a diretora da escola municipal, o engenheiro que projetou o sistema de captação de água da cidade. Todos haviam recebido bolsas anônimas da fundação do meu pai. Durante a tradicional festa da colheita, observei esses ex-alunos com novos olhos. Enquanto as barracas coloridas enfeitavam a praça central e o cheiro de quitutes mineiros preenchia o ar, percebi o impacto silencioso que meu pai havia tido na comunidade. Ele nunca falou sobre isso, nunca buscou reconhecimento. Era um lado dele que eu nunca havia conhecido. Dona Laura, me abordou o Dr. Paulo, o médico local, enquanto eu comprava pamonha na barraca da igreja. Soube que a senhora assumiu a fundação do seu pai. Queria lhe agradecer pessoalmente. Sem a bolsa que recebi, jamais teria conseguido cursar medicina. Ele nunca me contou sobre isso, doutor. Seu pai era um homem reservado. Dizia que o bem, feito em silêncio, tem mais valor. O médico sorriu. Ele ficaria orgulhoso de ver a senhora dando continuidade ao trabalho dele. Aquelas palavras mexeram comigo de uma forma inesperada. Toda a mágoa que senti com a leitura do testamento começou a dar lugar a uma compreensão mais profunda das intenções do meu pai. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre um legado de transformação. Enquanto isso, Ricardo enfrentava seus próprios demônios. Descobri, através de um antigo colega de faculdade dele que me procurou reservadamente, que meu irmão estava afundado em dívidas. O sucesso profissional que tanto alardeava era em grande parte uma fachada. Ele havia feito investimentos arriscados, contraído empréstimos para manter um estilo de vida que não podia sustentar, e agora via na herança a tábua de salvação para seus problemas financeiros. Esta revelação poderia ter me enchido de satisfação vingativa, mas em vez disso, senti uma profunda tristeza.
Ricardo e eu havíamos seguido caminhos tão diferentes, mas ambos estávamos presos em armadilhas de nossa própria criação. Eu, na abnegação que confundi com dever filial. Ele, na ganância que confundiu com sucesso. Em uma tarde chuvosa, típica do início do inverno mineiro, Ricardo apareceu em casa sem avisar. Estava diferente, sem o terno impecável, sem o sorriso ensaiado, sem a postura de quem domina o mundo. Parecia mais velho e cansado. "Laura, preciso conversar com você", disse ele, pingando água no tapete da sala. Ofereci uma toalha e uma xícara de café. Por um momento, vi nele o menino que corria pela casa com os joelhos ralados, pedindo que eu contasse histórias nas noites de tempestade. Aquele menino tinha se perdido há tanto tempo que eu quase esquecera sua existência. "Estou quebrado, Laura", confessou, após um longo silêncio. "Devo mais do que posso pagar. Os terrenos que vendi mal cobriram os juros das minhas dívidas. E agora..." Sua voz falhou. "Agora os credores estão ameaçando entrar com processos que podem acabar com minha reputação. E o que você espera que eu faça, Ricardo? Que use o dinheiro da fundação para cobrir suas dívidas. É isso?" "Seria temporário", ele argumentou, com um resquício do velho Ricardo manipulador. "Eu pagaria de volta com juros. Você sabe que sempre fui bom com investimentos." Não pude evitar uma risada seca. "Aparentemente não tão bom quanto pensava, não é mesmo?" Ele baixou os olhos derrotado. "Você tem razão. Estraguei tudo. Sempre fui um idiota arrogante que achou que podia comprar o mundo." Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Papai estava certo sobre mim. Eu não mereço nada do que ele deixou. Aquela confissão, tão inesperada quanto sincera, desarranjou meus planos cuidadosamente elaborados de confrontação. Em vez da satisfação que imaginei sentir ao ver Ricardo derrotado, experimentei apenas o peso da responsabilidade que meu pai havia colocado sobre meus ombros. Não se tratava de punir Ricardo ou de provar meu valor. Tratava-se de honrar um legado maior. "Não vou pagar suas dívidas, Ricardo", disse finalmente. "Mas vou te oferecer algo que talvez você nunca tenha tido. Uma chance de recomeçar, de verdade." Expliquei minha proposta. Ricardo trabalharia no projeto do centro educacional, que eu planejava construir. Usaria seus conhecimentos de negócios para ajudar a estruturar a parte administrativa, enquanto aprendia sobre o verdadeiro impacto que a educação poderia ter na vida das pessoas. Em troca, receberia um salário que lhe permitiria pagar suas dívidas gradualmente e teria um lugar para morar, a casa de nossos pais que permaneceria na família. "Por que você faria isso por mim, Laura? Depois de tudo que eu fiz, de como eu te tratei?" Olhei pela janela. A chuva havia diminuído e um arco-íris tímido começava a se formar sobre as montanhas. "Não estou fazendo isso por você, Ricardo. Estou fazendo isso por mim, por papai, e pelo legado que ele quis construir." Virei-me para encará-lo. "Mas, principalmente, estou fazendo isso porque, ao contrário do que sempre pensei, tenho escolha. E escolho não ser consumida pelo ressentimento." Nos meses que se seguiram, mergulhei de cabeça na criação do Centro Educacional Campus. Contratei especialistas em educação, busquei parcerias com universidades e elaborei um programa que combinava conhecimentos tradicionais de agricultura sustentável com tecnologias modernas. Queria que os jovens da região pudessem encontrar oportunidades sem precisar abandonar suas raízes. Ricardo, surpreendentemente, assumiu seu papel com uma dedicação que nunca havia demonstrado antes. O trabalho prático, o contato com os agricultores locais, a simplicidade da vida no interior, tudo isso pareceu despertar algo adormecido nele. Aos poucos, o homem arrogante que conheci deu lugar a alguém mais reflexivo, mais consciente. Um ano após a leitura do testamento, inauguramos o Centro Educacional Campus. A pequena cidade do Cerro nunca havia visto nada igual. Autoridades de todo o estado compareceram, atraídas pela proposta inovadora. Jornalistas registraram cada detalhe, fascinados pela história da professora aposentada, que transformou uma herança controversa em um projeto revolucionário. No discurso de Médium inauguração, evitei mencionar as circunstâncias que me levaram até ali. Em vez disso, falei sobre sonhos, sobre raízes, sobre a importância de construir pontes entre o passado e o futuro. Quando terminei,
A plateia aplaudiu de pé e vi nos olhos daquelas pessoas algo que nunca busquei: reconhecimento. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo coquetel organizado pelos próprios alunos do curso de Gastronomia Sustentável, encontrei um envelope no meu escritório. Dentro, uma chave, diferente da primeira, mas igualmente antiga, e um bilhete. Para Laura, a ser aberta 1 ano após a descoberta do cofre. Reconheci imediatamente a caligrafia do meu pai. Como era possível? Quem havia deixado aquele envelope? Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas o retrato do meu pai na parede, com aquele meio sorriso enigmático que sempre me intrigou. A chave correspondia a uma pequena caixa de madeira entalhada que ficava no antigo escritório do meu pai, agora transformado em sala de estudos no centro educacional. Dentro da caixa, encontrei uma carta e uma fotografia antiga. Eu, aos 10 anos, sentada na varanda com um livro aberto no colo. Minha querida Laura, dizia a carta. Se você está lendo isto, significa que seguiu o caminho que eu esperava. Não por obediência, mas por escolha própria. Sempre soube que você encontraria o caminho certo, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. A divisão do testamento foi meu último e mais difícil teste para vocês dois. Ricardo precisava aprender que há valores que o dinheiro não compra. Você precisava aprender que seu valor não está apenas no que faz pelos outros, mas no que é capaz de construir quando acredita em si mesma. A verdadeira herança que deixo não são as propriedades, os investimentos ou mesmo a fundação. A verdadeira herança é esta comunidade que você ajudou a fortalecer, estes jovens que terão oportunidades que nós nunca tivemos, este equilíbrio entre tradição e inovação que você soube criar. Perdoe este velho por seus métodos pouco convencionais. Perdoe o pai que nem sempre soube expressar seu orgulho e admiração. E, principalmente, perdoe a si mesma por todas as vezes em que confundiu sacrifício com amor. Lembre-se sempre: somos como estas montanhas de Minas, fortes, resilientes, capazes de suportar tempestades sem perder nossa essência. E como elas, nosso verdadeiro valor não está no que os outros veem, mas nas nascentes ocultas que nutrem a vida ao nosso redor. Com todo o meu amor, eternamente, seu pai. As lágrimas embaçaram minha visão, mas não eram lágrimas de tristeza ou ressentimento. Eram lágrimas de compreensão, de aceitação, de uma reconciliação que transcendia o tempo e a morte. Guardei a carta junto ao coração e caminhei até a varanda, onde o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O mesmo cenário que vi milhares de vezes ao longo da vida, mas que agora parecia completamente novo. Ricardo se aproximou silenciosamente e ficou ao meu lado, contemplando o horizonte. Ele planejou tudo, não foi? Perguntou, depois de um longo silêncio. Cada detalhe, confirmei. Até o último momento. Eu costumava achar que entendia o papai melhor do que você, que éramos mais parecidos, mais conectados. E agora? Agora acho que nenhum de nós o conhecia realmente. Ou talvez ele fosse um pouco de cada um de nós. Sua dedicação, minha ambição. E algo mais. Algo que estamos apenas começando a descobrir. A sentir, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Acho que é assim mesmo, Ricardo. As pessoas são como iceberg. Mostramos apenas uma pequena parte de quem somos. O resto fica submerso, invisível até para aqueles que mais amamos. E às vezes, invisível até para nós mesmos. Ele completou, com uma sabedoria que me surpreendeu. Ficamos ali, lado a lado, observando o dia se despedir em silêncio. Não éramos mais a filha abnegada e o filho ingrato. Éramos apenas duas pessoas imperfeitas, tentando honrar um legado que ia muito além de testamentos e propriedades. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol. Vesti roupas confortáveis e caminhei até o alto do morro que ficava atrás do centro educacional. Era o lugar favorito do meu pai, onde ele costumava ir para clarear as ideias, como dizia. Sentei-me na grama úmida de orvalho e esperei. Quando os primeiros raios de sol começaram a dourar os contornos das montanhas, senti um calor familiar no peito. Não era saudade, nem arrependimento. Era gratidão. Gratidão pelo caminho percorrido,
pelas lições aprendidas, pelas escolhas feitas e por fazer. Aos 53 anos, eu finalmente entendia o que meu pai tentou me ensinar durante toda a vida. Que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que construímos. Não está no que recebemos, mas no que somos capazes de dar. Respirei fundo o ar da manhã, deixando que enchesse meus pulmões com novas possibilidades. O centro educacional era apenas o começo. Havia tanto ainda por fazer, tantas vidas para tocar, tantos sonhos para realizar. Obrigada, Pai. Sussurrei para o vento, pela herança que realmente importa. E então, com o coração leve e a alma renovada, levantei-me para enfrentar mais um dia. Não como a herdeira de 10% de um patrimônio material, mas como guardiã de um legado infinitamente mais valioso. Um legado de transformação, de crescimento, de amor em sua forma mais elevada. Na pequena cidade de Cerro, entre as montanhas de Minas Gerais, uma nova história começava a ser escrita. E desta vez, eu não era apenas uma personagem secundária na narrativa de alguém. Era a autora da minha própria jornada, escrevendo cada página com a tinta da experiência, da resiliência e, acima de tudo, da liberdade de escolher meu próprio caminho. E isso, descobri, era a maior herança que alguém poderia receber.